Pessoal, estamos vivendo o ano da fidelidade, onde o pastor, na primeira mensagem do ano, nos trouxe uma mensagem incrível sobre a importância de nós sermos fiéis a Deus, nossos compromissos diários em relação a Cristo, né? Nos deu uma aula sobre âncora, sobre o que significa âncora. Nosso PG, nós até estava falando no nosso PG, que nós não imaginávamos que era tão complexa a âncora, né? Então foi algo bem interessante assim mesmo. E estamos na série de mensagem Esperança, onde a pastora na semana passada nos trouxe uma pregação incrível, né? Falando sobre o nossa esperança, que é Cristo. E quando nós temos essa esperança em Cristo, nós automaticamente nos santificamos e nos tornamos pessoas melhores. E hoje eu queria trazer uma mensagem para vocês, para nós, com o título Mantendo a Esperança. Mantendo a Esperança. O texto base está lá em Hebreus 10, do versículo 22 ao 25, que fala o seguinte: portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com um corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Que texto incrível, né? Que palavra forte. Só de você ler ele, você já sente Deus falando conosco. E esse texto é incrível porque fala sobre nós guardarmos a esperança da fé que professamos. E afinal de contas, qual que é a nossa esperança como cristãos? Qual que é a nossa expectativa em relação ao futuro? A nossa esperança como cristãos tem que ser o céu. Sempre é o céu. Nós, como filhos de Deus, nós nos convertemos e nós não vemos a hora de chegar num espaço, num lugar melhor, onde não vai ter coronavírus, onde não vai ter doença, onde não vai ter perda de familiares, onde não vai haver tristeza, só vai haver alegria. Essa é a nossa esperança como cristãos. E é interessante que o texto ali ele fala que nós temos que guardar a nossa esperança. Logo então, se nós temos que guardar a esperança, significa então que nós podemos perder também. Se nós temos que guardar, é porque nós podemos perder. E de fato nós vimos isso, né? Quantas pessoas participavam conosco, estavam aqui na igreja conosco, no começo da pandemia, até antes, e muitas com o tempo veio a pandemia começar a se preocupar com outras coisas, começaram a se preocupar com coisas desta vida, e com o tempo acabaram deixando a esperança do céu de lado. Muitas pessoas, eu conheço várias pessoas que acabaram se afastando de Cristo. E hoje, Deus quer falar conosco sobre como nós retomar essa esperança e principalmente manter ela, para que nós possamos chegar a um dia no céu. E eu tenho um exemplo assim bem legal, que ontem eu e minha esposa fomos buscar uma familiar nossa que estava lá em Passo Fundo, no hospital. E é interessante quando você vai num lugar que você não conhece, você coloca no seu GPS lá, né, o endereço que você quer ir. E aí você, quando está chegando perto do endereço, tu normalmente está lá ouvindo música, né? Nós estávamos ontem ouvindo música, e aí tu chega perto do endereço, tu não conhece muito bem aquele lugar, o que você faz? Você abaixa um pouco o volume para você enxergar melhor. Não acontece isso? É algo meio estranho assim, né? Mas de fato é bem isso aí mesmo. Tu está chegando perto do lugar, ou aqui em Panambi, né? Tu vai procurar uma rua para entregar na Viva Comunidade, por exemplo, ou procurar um endereço, enfim. E aí tu está lá bem certinho, né? A casa número 10, a casa número 12, a casa número 16, e aí de repente tu vai para a casa número 25, né? Panambi tem as ruas meio estranhas nessa parte de numeração. E você, quando está chegando perto do local que você quer chegar, do endereço, você abaixa um pouco o volume.
E por que acontece isso conosco, né? Eu fiquei um pouco curioso e fui pesquisar sobre isso. Não é que você enxerga melhor, é que o nosso cérebro, quando você está executando alguma atividade e você coloca outra atividade ao mesmo tempo, ele tem a tendência de fazer aquilo que é mais fácil. Então, quando você está andando com o seu carro lá procurando um endereço, é mais fácil você ouvir a música. Então, o teu cérebro, ele concentra o foco, a concentração na música e não naquilo que você está vendo ou que você está procurando. Então, por isso, nós temos a tendência de nós nos inclinarmos para aquilo que é mais fácil. Por exemplo, não sei se você já tentou fazer isso, mas eu já tentei fazer isso. Você lê e ouvir música ao mesmo tempo. Não dá certo, o cara não consegue. Tu está lá lendo aquele livro, lendo a Bíblia, de repente começa a cantar a música sem perceber. Por quê? Porque o nosso cérebro tem a tendência de fazer aquilo que é mais fácil. E, se você parar para analisar, a esperança de crer num céu que vai ser eterno, que vai ser tudo de bom, é muito mais difícil você crer num céu do que você viver o seu dia a dia. Porque o seu dia a dia, você está ali rotineiramente trabalhando, estudando, convivendo com seus familiares, e aquilo lá, como é algo que você tem que fazer, é algo comum, você acaba concentrando a sua concentração, o seu foco naquilo que é terreno. Então, muitos, quando parou as atividades, parou o envolvimento com a igreja, automaticamente as pessoas foram se concentrando naquilo que elas estavam fazendo, trabalhando, num relacionamento, na sua vida familiar, e esqueceram daquilo que realmente importa, que é o céu. Então, hoje, a mensagem tem o intuito, né, de nos fazer pensar mais no céu no nosso dia a dia, na nossa semana. Pensar mais em coisas do alto, em coisas de cima. Esse é o intuito da mensagem de hoje. Então, pode passar o ponto 1 lá. Você pode preencher na sua guia. Ponto 1. Se comprometa com a sua igreja. A igreja é um celeiro de esperança. O texto lá que nós lemos antes, de Hebreus 10, 25, fala o seguinte: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Então você pode perceber por aí que no último ano, né, nesses últimos dias, tem se levantado muito a questão que Jesus está voltando. De fato, tem acontecido vários sinais, e é fato, é realidade que Jesus está voltando, que Ele está à porta. Mas muitos, infelizmente, em vez de se aproximar a Deus, se aproximar da igreja, têm se afastado. Então eu queria falar com você sobre esse compromisso que nós temos que ter com a igreja, sobre não deixar a igreja de lado, não deixar a igreja se afastar da igreja. Tem um irmão que eu conheço, muito legal a história dele. Ele me contou um dia que quando começou a pandemia, como quase todo mundo, né, ele ficou muito preocupado em relação à sua parte financeira, né? Muitos também tiveram essa situação. Ele é um empresário, e aí ele contou para mim que ele ficou muito preocupado, começou a ter crise de ansiedade, e ele começou a tomar remédio para conseguir dormir à noite, e não conseguia dormir à noite, e aí ele falou que o dia assim que ele ficou muito feliz, muito contente, foi quando foi enviado nos grupos de PG que a celebração estava voltando. E aí ele falou que começou a participar da celebração. Quando ele começou novamente a participar da celebração, ele começou então a conseguir dormir. Enfim, aquela ansiedade que ele tinha acabou passando. E hoje nós vemos várias pessoas, né, com ansiedade, depressão, alguns problemas assim nesse campo da mente, da cabeça, né? Até o tema do Enem da redação, né, era isso aí, né, os efeitos da pandemia em relação a essa parte da mente aí. Então, pessoal, a igreja é legal que ela lhe dá orientações, né? Eu lembro que no começo da pandemia, eu volta e meia falava com o pastor: e aí, pastor, o que tu acha da pandemia? O que tu acha da situação aí? E o cara ia conversando, e nós íamos tendo orientação, ia tendo direção,
ia tendo um norte. O fato é que muitas pessoas acabam vivendo sua vida sem direção. Começou a entrar a pandemia, as dificuldades, e não tinha ninguém para recorrer, não tinha ninguém a procurar. E nós, quando temos igreja, temos alguém a recorrer. Outra coisa também que acontece, né, muitos falam que amam a igreja. Nós vimos já várias mensagens sobre a importância de você amar a igreja. Mas muitos que falam que amam a igreja não se comprometem com ela. Às vezes até falam, não, a Viva é top, a Viva é uma igreja incrível, defendem a Viva para os amigos. Mas quando é para vir na igreja, não sei, hoje estou cansado, não vai dar, inventam alguma desculpa. Então nós temos que entender que amar é uma ação. E se você ama, você se compromete. E esse ano é um ano que promete muitas coisas, né? Até agora, foi legal que no PG foi divulgado que no final desse mês então vai ter a nossa conferência, Ancorados. Uhul, isso aí, glória a Deus. Então, pessoal, a conferência do ano passado, a Voe, foi incrível. O pessoal saiu voando, literalmente, para o ano. Então, esse ano, você tem a oportunidade de novamente participar. Se você não participou, participe. Esse é o ano da fidelidade. E Deus quer convidar você a ser fiel à sua igreja local. A ser fiel aos PGs, a ser fiel às orações. É tão legal as orações aqui, quem não vem, tem um momento que é o testemunho. E aí tu vem no testemunho aqui, tu começa a ouvir os irmãos, e aí tu vê um adolescente de 13 anos testemunhando que orou, e Deus atendeu sua oração. Tu fica, que legal, né? Quanto adolescente que está perdido no mundo, e esses aqui da igreja estão buscando a Deus, estão orando. Aquilo motiva, aquilo incentiva. Glória a Deus, salve palmas para os adolescentes. Isso aí. Então é incrível quando você se envolve, você acaba sendo edificado, você acaba sendo abençoado. Então eu queria desafiar você nesse ponto 1 aqui, a se comprometer mais com a igreja. Então a igreja direciona, a igreja sustenta espiritualmente, a igreja treina, a igreja motiva, e a igreja nos faz ver aquilo que realmente importa. Porque você está no mundo lá fora, as pessoas lá fora só falam em dinheiro, só falam em você andar bem vestido, só falam em você andar com o carro do ano, só falam em você trabalhar para comprar uma casa, só falam, quem sabe, se preocupam demais com a família. O fato é que o mundo lá fora, muitas vezes, não se preocupa com aquilo que realmente importa, que é o céu. E a igreja, toda vez que você entra nesse ambiente, quando você ouve os louvores, não tem como você pensar, para onde será que eu vou depois que eu partir? É algo inevitável. Só de você participar, de você vir, de você entrar, você começa a refletir como está a minha vida com Deus. Então, eu queria desafiar você a, nesse ano, fazer um compromisso com a igreja. Ponto 2 lá. Viva diariamente algo sobrenatural em sua vida natural. O texto que está lá em Hebreus 10, 22 fala o seguinte: portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. É legal que nesse texto que lá no começo fala o seguinte: portanto, cheguemos. Então quem tem que se aproximar de Deus somos nós. O fato é que Jesus já veio e já fez algo incrível para nós. Ele já veio até nós. Ele morreu numa cruz, o mais difícil ele fez. Agora cabe a nós tomar o outro passo, que é nós chegar mais próximo de Deus. E aí quem sabe você lê esse ponto 2, né? Viva diariamente algo sobrenatural em sua vida natural. Quem sabe você pensa assim, viver algo sobrenatural é um milagre acontecer, é uma cura. Quem sabe é um paralítico andar. Quem sabe é quando Jesus caminhava e as pessoas tocavam nele e eram curadas. Quem sabe é isso? Não, mas muitas vezes o algo sobrenatural é algo simples. É você atingir algum objetivo e você falar glória a Deus. Você glorificar a Deus, você falar obrigado Deus. Você vê uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, você fala, deixa eu orar por você. Essas coisas simples são algo que é sobrenatural na nossa vida.
esse dia eu vivi uma experiência incrível, uma experiência muito legal, assim, que fazia tempo que eu não vivia uma experiência tão forte com Deus, que eu estava indo lá para os lados de Uruguaiana, Alegrete, a trabalho, e eu estava sozinho no carro. E aí quando comecei a ver aqueles campos, né, aquele gado, começou a me dar um orgulho gaúcho, assim, sabe, um negócio, um patriotismo em relação ao estado. E eu lembro que eu pesquisei uma vez sobre a origem do nome gaúcho, o que significa o nome gaúcho. E gaúcho, ele significa guacho, que significa órfão. E aí eu fui pesquisar um pouco mais, e lá no começo, quando o estado começou a ser colonizado, né, primeiro vieram os espanhóis, e os espanhóis começaram a ter relação com as índias que estavam ali, com os índios que estavam por ali, e aí dessas relações começaram a nascer filhos. E esses filhos, como eles não eram índios 100%, nem espanhóis 100%, eles eram meio que abandonados. Eles eram meio que largados para viver, para se virar. E esse povo que foi nascendo, que foi começando a crescer, a se desenvolver, eles começaram a pegar o gado daquela região e começaram a cuidar do gado. E aí foram cuidando do gado, foram crescendo, se desenvolvendo, criando estâncias. E aí começaram a trabalhar com charque, e assim nasceu o povo gaúcho. Assim nasceu a história do nosso estado. E eu, quando estava lá, naquele campo assim, Deus me lembrou disso aí. E me veio uma vontade assim, de orar pelo estado, para que Deus quebrasse o espírito de orfandade. E eu estava no carro, comecei a orar: Deus, em nome de Jesus, Pai, que caia por terra, Deus, o espírito de orfandade, Deus. Eu declaro que o gaúcho não é uma pessoa sem pai, mas que o Senhor vai ser o pai desse estado. E eu comecei a orar assim, e aí começou um negócio no carro, começou a dar choque na direção, e foi algo incrível, assim, porque eu tive que logo depois tinha uma parada, assim, por causa de obra, e eu parei e fiquei aliviado, porque eu tinha que parar. Mas foi algo assim, sobrenatural, uma presença muito forte, e eu senti que aquilo que eu estava orando, era aquilo que Deus queria que eu orasse. Então foi algo sobrenatural que aconteceu comigo. E não era no meu tempo de oração no monte, não era no meu tempo de jejum, não era no meu tempo devocional, mas era no meu trabalho, eu sozinho, orando a Deus. Então olha só que incrível, você pode trazer a Deus para o seu trabalho. Você orar a Deus no seu trabalho, você falar sobre Jesus com as pessoas. Esse dia eu fui na borracharia, furou o pneu do carro, e aí eu fui na borracharia, estava lá com um irmão, e ele começou a abrir a sua vida, falar que a mulher estava com depressão e um monte de problema familiar. E no final eu falei assim com ele: viu, deixa eu orar por você. E aí ele até ficou meio assim, que normalmente o cliente fala assim: vou orar por ti. E pega, entra no carro e vai para casa, e daí fala que vai orar em casa. Não ora em casa, né? Isso é feio. Não, eu falei: eu quero orar por ti agora. Vamos orar aqui na borracharia mesmo. Aí eu peguei e orei por ele. Foi algo sobrenatural. Uma oração para um cara com imposição de mão na borracharia, mas do que? No meu dia natural, furou um pneu do meu carro, né? Não é tão natural assim, né? Mas às vezes acontece. Fui na borracharia, o cara lá abriu a sua vida e eu pude orar com ele. Então, Deus quer que nós trouxemos o sobrenatural para a nossa vida natural. Porque quando nós fizermos isso, o céu vai ficar mais fácil de você compreender, porque o céu é algo sobrenatural. Mas tu já vive isso no teu dia a dia. Então use expressões, né, que nem o Cabo da Ciolo usava a glória a Deus, né, ele usava, viralizou, virou meme, foi um sucesso, né, que incrível. Mas olha só que legal, o cara de tanto falar essa palavra, essa expressão, acabou que todo o Brasil começou a falar glória a Deus, zoando, brincando, enfim, mas Deus se tornou conhecido. Então, use jargões gospel, que Deus te abençoe, vai na bênção, né? É tão legal, né? Antigamente tu ia, né? Pedia a bênção, né? Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Era tão legal isso. Não podemos perder essas coisas. Isso aí é colocar Deus no nosso dia a dia. Você orar pelo alimento, você orar pela sua família, você orar antes de você fazer uma viagem para Deus te proteger. Então nós temos que colocar Deus no nosso dia a dia. E enxergar Deus nas pequenas coisas. Ponto 3, ela pode passar. Ande com quem anda com Deus.
Tem um salmo muito conhecido e muito comentado, que é o Salmo 133. É um salmo muito legal e fala o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então esse texto aqui ele é muito legal e ele é muito conhecido, Salmos 133, o versículo 1, que fala, né, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas o versículo 2 e o versículo 3 eles são muito legais também, porque ele traz alguns princípios muito poderosos que ocorrem quando você vive em comunhão, quando você vive em igreja, quando você vive em família. Então lá o versículo 2, né, que fala o seguinte: é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Então é legal que a Bíblia, quando você ouve óleo, lê óleo na Bíblia, significa unção. Então ali o texto fala que a comunhão, né, você vê com os irmãos, é como o óleo que cai sobre a cabeça. Então quando você, o que significa isso? Quando você vem e você está em comunhão com os irmãos, você acaba recebendo unção. Você nem percebe, mas você sai do PG ou de uma conversa com o pastor, com o teu líder, abençoado, e com mais óleo, com mais unção. O outro versículo lá, que é o versículo 3, ele fala, né, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então é muito legal que ele compara então a vida com os irmãos com o orvalho de Hermon. Esse monte Hermon é um monte que fica numa região desértica lá de Israel, e ele é um monte tão alto que ele tem gelo no seu pico, e aí na sua base, na parte de baixo, ocorre o degelo. Como ocorre esse degelo, existe muita água ali, consequentemente existe muita vida, muita bênção, muita plantação, e é dali que nasce o Rio Jordão, o famoso Rio Jordão, que corta todo Israel. Então ele compara a nossa vida em comunhão com os irmãos com esse monte, que dali surge vida e surge bênção. Então quando você está andando com os irmãos, andando em comunhão, Deus ele vai te abençoar, vai te dar vida. Nós temos um PG lá que é muito legal. Nós sempre assim fizemos pedido de oração e Deus quase sempre atende. É bem legal assim mesmo. E é tão legal assim quando você faz um pedido de oração no PG e aí na outra semana tu vê que o pedido realizou. É muito legal que nós temos 2 irmãos lá que eles têm uma revenda de carro. E aí esses dias estavam falando lá que estava meio parado as vendas, né? E daí nós pedimos assim, eu pedi para pro Diego assim: Diego, qual que é o carro que está mais tempo parado lá? Ah, tem um carro lá que esse dia fez aniversário, até fez uma festinha pro carro lá que estava 1 ano parado. Daí eu falei, que coisa, né? Então vamos orar para que esse carro saia em nome de Jesus, né? E aí foi bem legal que nós oramos no PG assim, né? Tipo assim, para Deus abençoar eles e para que saísse o carro. Aí no meio da semana o cara manda lá no grupo, pessoal, só para avisar aí que o carro foi vendido, glória a Deus, mandou a foto lá. Então a gente glorificou a Deus, celebrou. E esses momentos de celebração, de compartilhamento, nos abençoam, nos traz vida. Então eu queria desafiar vocês que se você não conhece um PG, não participe de um PG, faça parte. É muito legal, muito bacana essa vida em comunhão. Procure o seu líder, o seu contato que todos você está aqui e faça parte de um PG. É realmente muito edificante. Então, nessa pandemia, com quais pessoas você tem andado? Quais pessoas nós estamos ouvindo no nosso dia a dia? Será que nós estamos andando com pessoas que nos fazem perder a esperança? Tem pessoas que eu conheço que começam a andar com certa pessoa e aquela pessoa que antes falava de céu, agora começa a falar de coisas terrenas. Não fala mais de Deus, não fala mais de coisas que vêm do alto. Então, com quem você anda também determina o seu futuro. Então, escolha bem as pessoas que você compartilha os seus segredos, os seus problemas, as suas dificuldades. Se tem alguma dificuldade, alguma dúvida, procure um líder da igreja, procure o pastor, procure alguém que possa te orientar com um conselho bíblico. E a conclusão lá pode passar? Guardar a esperança para vivermos o amor.
Então, pessoal, precisamos guardar com toda a nossa força a esperança, pois só desta forma vamos morar no céu. Então, eu queria convidar os irmãos a ficar de pé. Queria trazer para vocês uma ilustração que tem o título Por que ir à igreja? Um frequentador da igreja escreveu para o editor de um jornal e declarou que não faz sentido ir aos cultos todos os domingos. Ele escreveu o seguinte, esse membro da igreja: eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante esse tempo devo ter ouvido umas 3.000 pregações. Mas por minha vida, com exceções de um ou outro, eu não consigo lembrar da maioria delas. Assim, eu penso que estou perdendo meu tempo e os pastores também estão desperdiçando o tempo deles. Esta carta iniciou uma grande controvérsia na coluna Cartas ao Editor. Para a alegria do editor-chefe do jornal, que recebeu diversas cartas, das quais ele decidiu publicar esta resposta de um outro leitor: eu estou casado há mais de 30 anos. Durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições. Mas por minha vida, com exceção de uma ou de outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram força que eu precisava para fazer meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos ou mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha alma e de minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais. Texto incrível, né? Texto, uma resposta muito sábia. E de fato, você quando vem para esse ambiente, quando você ouve um louvor, quando você ouve uma mensagem, às vezes tu não percebe, mas aquilo faz um bem para ti interno que tu não tem noção. Às vezes tu não percebe quando você vem, mas isso transforma o teu viver de um jeito que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. Então eu queria desafiar você, nesse ano da fidelidade, a fazer um compromisso com Deus, de ser fiel à sua igreja local, de ser comprometido, de não só falar que ama da boca para fora, mas de fato se envolver, de fato participar, de fato não perder nenhum culto, de fato vir na oração, participar de um PG, participar de conferência. Isso vai ver que vai transformar a sua vida. O fato de você vir aqui e você ouvir palavras, de você cantar louvores, vai fazer muito bem para você.